investigação da Polícia Federal revela em detalhes um esquema milionário de superfaturamento na construção da Ferrovia Norte-Sul, uma das obras prioritárias do governo Dilma. A ferrovia está atrasada e pode ter sido usada para fraudes que chegam a mais de 100 milhões de reais. Segundo a PF, os desvios podem ter beneficiado empreiteiras e o ex-dirigente da estatal Valec, José Francisco das Neves. Conhecido como Juquinha, Neves ficou preso por 5 dias na semana passada na Superintendência da Polícia Federal em Goiânia. A PF também vê indícios fortes de conluio entre as empreiteiras que levaram as obras e a estatal Valec. A Polícia Federal acredita que o ex-presidente da Valec tenha recebido propinas das empreiteiras. No início eram 17 concorrentes, mas por conta do caráter restritivo da licitação e pela impossibilidade de uma empresa concorrer em mais de 2 lotes, sobraram apenas 7, exatamente o número de lotes disputados. A consequência foi que o preço ofertado pelas empreiteiras ficou muito próximo do teto estabelecido pela estatal Valec. O desconto médio oferecido pelas empreiteiras foi de apenas 0,5%. No dia 11/10 do ano passado, a Polícia Federal gravou um diálogo entre Luiz Carlos, ex-diretor de engenharia da Valec, e Eli Dourado, o advogado de Juquinha. Eita! Não, é só para saber, você conversou com a Galvão sobre aquele assunto? Conversei. Eles conversam sobre um pagamento que seria feito pela construtora Queiroz Galvão, responsável por um túnel aqui na ferrovia. A PF suspeita que o pagamento fosse propina. E aí? Conversei, eles dizem que vão acertar agora, semana que vem. Fiquei recebendo. Acabou. 10 dias depois do diálogo, a Valec pagou 4 milhões de reais para a construtora. Nos últimos anos, o patrimônio de Juquinha e de seus familiares saltou de 580 mil reais para cerca de 60 milhões. Juquinha comandou a empresa durante todo o governo do ex-presidente Lula. A investigação da Polícia Federal, batizada de Trem Pagador, analisou 4 dos 7 lotes licitados pela estatal Valec entre as empreiteiras. No primeiro lote, entre Anápolis e Campo Limpo, vencido pela Queiroz Galvão, foi constatado sobrepreço de 8,1 milhões no orçamento da obra e superfaturamento de 5,1 milhões de reais na proposta que venceu a licitação. Quando há sobrepreço, é porque os custos dessa obra estão acima dos permitidos pelo mercado, mas ainda não foram gastos recursos ali. Já quando há superfaturamento, o dinheiro já foi pago e o prejuízo já é efetivo. No segundo lote, entre Ouro Verde de Goiás e Pátio de Jaraguá, vencido pela Camargo Correia, o superfaturamento foi de 25,5 milhões de reais. O mais grave, segundo a Polícia Federal, é que o próprio preço de referência apresentado pela Valec, uma espécie de teto para a licitação, já tinha um sobrepreço de quase 60 milhões de reais. No terceiro lote, entre Pátio de Jaraguá e Pátio de Santa Isabel, a cargo da Andrade Gutierrez, o sobrepreço chegou a 22 milhões. No quarto e último, investigado pela Polícia Federal, que fica entre Pátio de Santa Isabel e Uruaçu, vencido pela Constran, o superfaturamento apontado pela Polícia Federal foi o maior, de 48 milhões de reais. A conclusão da Polícia Federal, que aponta conluio na licitação, reproduz o mesmo tipo de armação com a Norte-Sul, revelada na Folha de São Paulo há 25 anos. 1987. Eu pude publicar na Folha, com antecedência, o resultado do que seria a licitação. Era uma obra gigantesca. Publiquei sob a forma de lotes de terreno e eu usei as iniciais dessas empreiteiras. Montamos como se fosse um sorteio de loteamento de terreno. E era o resultado, que se confirmou no dia em que houve a concorrência. O fato da ferrovia não estar funcionando causa enormes prejuízos ao país. Isso porque essa ferrovia foi projetada para transportar produtos agrícolas de uma região que está crescendo muito, que é a região do Centro-Oeste, onde a produção de soja é muito grande. Essa soja hoje tem que ser escoada por caminhão para portos no sul do país. Isso faz com que ela fique mais cara. Se essa ferrovia Norte-Sul completa 25 anos da primeira concorrência, que foi a que eu antecipei, isso prova
o quanto essas coisas sérias do Brasil não são levadas a sério. São 25 anos, é um quarto de século. A PF avaliou vários materiais na construção da Ferrovia Norte-Sul. Aqui no lote 1, por exemplo, ela encontrou uma diferença de 6,6 milhões entre o preço de mercado e o preço apresentado pela Valec dos dormentes, esses blocos aqui de concreto. No caso dos grampos que prendem os trilhos, a diferença encontrada foi de R$600 mil. No último balanço do PAC, o governo informou que gastou 3 bilhões e 600 milhões de reais com essa obra entre 2007 e 2010. Com os mais cerca de 1,5 bilhão gastos nos últimos 2 anos, isso dá cerca de quase 6 bilhões de reais gastos, sem que a obra ainda esteja pronta. Quando houve o 20º aniversário, eu mandei um bolo para o que tinha sido ministro dos transportes naquela época, com uma velhinha em cima 20. Ele estava na cadeia. Eu não sei o que eu vou mandar aos 25 e muito menos aos 30 se eu viver até lá. A vontade que dá é de mandar para a cadeia mesmo, só. José Francisco das Neves, o advogado Eli Dourado, o ex-diretor da Valec, Luiz Carlos Machado, e representantes das empreiteiras Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Constran negam a existência de conluio, sobrepreço ou pagamento de propinas. Todos contestam as informações da investigação da Polícia Federal. A estatal Valec afirmou que a atual diretoria pretende negociar valores com as empresas nos casos em que encontrar sobrepreço.